Bom dia, pessoal do sétimo ano. Aqui quem fala é o professor de vocês, o professor Julierme de Geografia, e graças a Deus estamos aqui com esse vídeo, né? Desde ontem eu estou tentando e graças a Deus eu superei os problemas técnicos que deu ontem, né? E vamos que vamos com a nossa revisão para a prova de amanhã, que tem como tema a região Nordeste. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, prestem bem atenção. Vamos começar analisando dois textos que falam sobre a região Nordeste. Vamos começar pelo texto 1. A seca, a falta de chuva e a natureza hostil são fundamentais para explicarmos a miséria, o analfabetismo, a doença e a descapitalização do agricultor nordestino. Texto 2. Na escassez pluviométrica que dificulta a reprodução de pragas e na fertilidade de grandes extensões de solos, está um enorme potencial para a agricultura irrigada de caráter empresarial. O clima aqui é um recurso inestimável face à constante insolação, propiciando o desenvolvimento de culturas que, manejadas adequadamente, podem dar origem a uma nova Califórnia. Agora vamos ver aí, gente, a interpretação desses dois textos. Os textos apresentam visões distintas, sendo que o texto 1 apresenta uma visão determinista e o texto 2 indica as potencialidades econômicas do sertão nordestino. Gente, o primeiro texto está falando que o Nordeste não vai para frente porque existe seca, certo? Porque existem dificuldades em relação à produção em nossa região. E, automaticamente, nós temos aqui, segundo o primeiro texto, um meio bastante hostil que prejudica o desenvolvimento de qualquer atividade relacionada com a agricultura ou qualquer outro tipo de atividade econômica. Já o texto 2 tem uma visão ampla, uma visão cheia de possibilidades interessantes que, sendo bem aproveitadas, transformaria o Nordeste brasileiro numa nova Califórnia. Para quem não sabe, a Califórnia é uma das regiões mais desenvolvidas dos Estados Unidos da América, que fica lá na América do Norte. Ok, gente? Então, nós temos dois textos extremamente diferentes. Um é determinista e o outro é possibilista. Prestem atenção nesses dois textos e também na interpretação desses dois textos, ok? Os textos apresentam visões distintas, sendo que o texto 1 apresenta uma visão determinista e o texto 2 indica as potencialidades econômicas do sertão nordestino. Então, bora lá, pessoal. Aí vamos falar aqui sobre a região nordeste do Brasil. Agora vamos falar sobre as suas sub-regiões. Vejam só, a região nordeste do Brasil apresenta 1.554.291 quilômetros quadrados. Vejam que é uma região grande aqui dentro do nosso país, né? Essa área do território brasileiro apresenta grandes diferenças em aspectos como clima, vegetação, economia, entre outros. Nesse contexto, a região é dividida em quatro processos, né, processo conhecido como as sub-regiões do Nordeste. Então, gente, a divisão, certo, da nossa região, ela é composta de quatro quê? Sub-regiões, que é a zona da mata, que é a zona mais rica, que é a área mais rica do nosso Nordeste, o agreste, que é uma área de transição entre a zona da mata e o sertão, que é, nesse contexto, o maior ou a maior sub-região do Nordeste brasileiro, e o meio norte, que é uma área de transição entre o Nordeste e o norte do nosso país, ok? Então, a nossa área
do Nordeste brasileiro é dividida em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Analisando aqui, pessoal, esse mapa aqui, ok, do Nordeste, a gente vê essa divisão bem nítida. Primeiro, lá em verde, nós temos o Maranhão e o Piauí, certo? No meio norte. Grande parte do Piauí está dentro do meio norte. E todo o estado do Maranhão está no meio norte, ok? Já o sertão abrange todos os estados, né? Praticamente todos os estados da região Nordeste. Automaticamente nota-se que, em termos territoriais, o sertão é a maior sub-região que a região Nordeste tem. Já espremido entre o sertão e a zona da mata, a gente encontra uma pequena faixa aqui conhecida como Agreste, que é uma área de transição entre a sub-região da zona da mata e a sub-região do sertão. Não se esqueçam disso. E falando da área vermelha, nós estamos falando da zona da mata, que é a zona mais desenvolvida de toda a região Nordeste, e é nessa área também que vamos encontrar as grandes cidades e as capitais de cada estado. Ok? Automaticamente, é essa sub-região que detém a maior quantidade de população, que se aproxima a 40% de todo o efetivo populacional da região Nordeste. Ok, pessoal? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da questão geológica, relevo e também um pouquinho do clima. Preste bem atenção na questão da formação geológica de nossa região. No Nordeste brasileiro, formações rochosas típicas do clima semiárido, com presença de morros residuais, onde houve a colaboração da erosão eólica, recebem o nome de icebergs. O que são icebergs? São formações, certo? São formações de relevo e formações também, né, geológicas. Eles são morros o quê? Residuais, que surgem com a colaboração da erosão eólica. Para quem não sabe, a erosão eólica é aquela erosão provocada pela força do vento. Aqui no estado da Paraíba, nós temos os icebergs, que têm forma, o quê, gente? Piramidais. Já lá no Ceará, nós encontramos na forma de mesas. E também nós encontramos em outras regiões formatos tipo pão de açúcar. Ok? Que mais na frente eu irei explicar. Ok? Não agora, porque a gente está fazendo uma rápida revisão. Ok, gente? Vamos continuar. Aqui, pessoal, nós vemos essa estrutura, certo? Olha aqui, ó. Vejam bem aqui. Nós, atrás dessa casa de taipa aqui, coberta com uma cobertura de palha, nós estamos vendo uma formação de iceberg, quase na forma piramidal. E essa é uma das formas que existem, certo? Aqui no Nordeste brasileiro. Não se esqueçam que essas formas icebergs, essas formações, elas surgem com a colaboração da erosão eólica, que é aquela erosão provocada pelo vento. Ok? Sigamos. Analisando, pessoal, a Organização Espacial da Região Nordeste do Brasil, verificamos alguns pontos importantes relacionados a essa região. Nesse caso, eu verifiquei 4 pontos que eu estou botando aqui. Fora disso aí, gente, não é correto, não é certo, ok? Prestem bem atenção. O primeiro ponto
certo? É a maior concentração econômica ocorre na zona da mata e nas metrópoles regionais, como eu falei antes, ainda agorinha, Salvador, Recife e Fortaleza. Lembrem, Salvador, Recife e Fortaleza são as 3 metrópoles regionais mais importantes de nossa região. O segundo ponto, polos industriais especializados estão sendo criados, como o caso de Camaçari, com a indústria petroquímica. Para quem não sabe, prestem bem atenção, para quem não sabe, o Nordeste é um grande produtor de petróleo e gás natural. Por quê? Veja só, a maior parte do petróleo e gás natural do Nordeste está, certo, no litoral, principalmente naquelas áreas que estão abaixo do Oceano Atlântico. E nós temos uma preciosidade econômica muito grande, porque grande parte, ou totalmente toda a região, certo, do mar territorial que pega para o Nordeste está ocupada pelo pré-sal. O pré-sal é uma região que está abaixo do Oceano Atlântico, que contém grandes quantidades de jazidas de petróleo e gás natural. Então, nós somos um grande produtor de gás natural e também de petróleo. O Nordeste é muito rico, viu, gente? Outra coisa interessante também, no terceiro ponto, é que a ocupação espacial, certo, do nosso Nordeste foi realizada através de um povoamento que se processou do litoral para o interior. Todo mundo sabe, gente, que a primeira área a ser ocupada na região Nordeste e também em todo o Brasil foi a faixa litorânea. E, posteriormente, através da atividade econômica da pecuária, criação de gado bovino, certo? O nosso interior foi ocupado e povoado, ok? Então, isso muito depois da chegada do elemento europeu aqui no Nordeste. O quarto ponto foi a criação da SUDENE. Para quem não sabe, a SUDENE é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que teve como objetivo atenuar, o que é atenuar? Diminuir, ok? As disparidades. O que é disparidade? Diferenças interregionais entre o Nordeste e o Sudeste, fazendo surgir um planejamento regional para o Nordeste. Porque até então não tinha o Nordeste, certo? Existe um Nordeste antes da SUDENE e existe um Nordeste depois da SUDENE. A situação do Nordeste era muito pior do que hoje. Viu, gente? Graças a Deus, a gente comparando o Nordeste de hoje com aquele Nordeste de antigamente, o Nordeste de hoje é uma verdadeira maravilha. E outra coisa interessante, a SUDENE teve o dedo de um paraibano famoso, conhecido como Celso Furtado, gente. Esse Celso Furtado foi um grande nordestino e, principalmente, um grande paraibano. Sigamos. Vamos falar um pouquinho sobre a vegetação predominante no Nordeste brasileiro. Olha, o tipo de vegetação pelo qual o Nordeste é mais conhecido é a que forma a caatinga. Certo, gente? O principal bioma, o principal ecossistema, a principal vegetação é a caatinga com 2 As, entendeu? Não se esqueçam disso. Ela é típica do sertão e do clima semiárido. Esta formação vegetativa pode ser encontrada em todos os estados da região, exceto no Maranhão. O interessante, gente, que esse bioma, que essa vegetação influencia tanto a sociedade nordestina, que os poetas nordestinos utilizam elementos da caatinga para fazer músicas, fazer poesias, né? Então, esse tipo vegetal, ela é determinante na questão de formação do povo nordestino, certo? Principalmente das áreas interioranas desse imenso ou dessa imensa região. Não esqueçamos disso jamais, ok? Todos os poetas gostam muito de usar elementos da caatinga para fazer suas poesias. Inclusive, tem até romances, livros, né, que usam como fundo, como paisagem, a região de Caatinga. Beleza?
Vamos aqui, ó. Prestem bem atenção nesse texto que esse humilde amigo de vocês, o professor Julierme, fez. Isso aqui, esse texto, é um fragmento de uma parte de uma obra que eu estou escrevendo, que eu estou produzindo. Vamos lá. Nos sertões acatingados do Nordeste brasileiro, surge, como descreveu sabiamente Capistrano de Abreu, a civilização do couro. Uma sociedade voltada para a lida com a criação extensiva de gado bovino. E é nesse contexto que vai aparecer a figura do vaqueiro, elemento de grande importância para o desenvolvimento da pecuária bovina nas regiões semiáridas do interior do Nordeste. Nesse instante histórico, homem e natureza começam a relação onde a interação com o meio hostil dessa área espinhenta se torna urgente e necessária. E o vaqueiro torna-se símbolo de resistência, que luta em um campo de guerra difícil e extremamente implacável, onde a procura de uma melhor maneira de sobreviver é conhecer as minúcias desse ecossistema que se transforma em uma vantagem na corrida pela sobrevivência. Gente, esse texto mostra a influência da criação de gado na ocupação do interior da região Nordeste, como também a importância do vaqueiro para o desbravamento, né, vou usar assim, né, dessas regiões de caatinga, desse meio hostil. Então, o vaqueiro é um elemento extremamente importante para essa região, ok? E é nesse meio aqui que a gente adquire muitas coisas, nesse período aí da expansão do gado bovino na região Nordeste, principalmente culturais. E um dos elementos importantes que existem até hoje é a vaquejada. A vaquejada é um esporte genuinamente nordestino que teve origem na lida diária dos vaqueiros nas fazendas. Entendeu, gente? Então, quando a gente fala de cultura e quando a gente fala de esporte, nós temos um esporte, certo? Genuinamente nordestino, que é a vaquejada. Olha aí, gente, é uma das imagens que eu mais gosto em toda a minha vida, é essa imagem aqui, onde mostra um vaqueiro em uma fazenda atrás de um boi, ok? Aí era a pega de boi que deu origem à vaquejada. E prestem bem atenção aqui nessa imagem, certo? Nesse quadro aqui, essa coisa belíssima, aonde vocês veem a catingueira, onde vocês veem o mandacaru, também conhecido em outras regiões do Nordeste como cardeiro, vocês vão ver aqui a macambira, o xique-xique, certo? E um bocado de espécies vegetais que pertencem a esse rico e maravilhoso bioma nordestino que tem por nome Caatinga. Pessoal, chegou ao fim essa pequena revisão, espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem para fazerem a prova, ok? Então, Deus abençoe a vocês, tá bom? Deus abençoe a vocês e que vocês fiquem, né, bem atentos ao que vocês vão ver na prova de hoje de geografia. Beleza, pessoal? Tudo de bom e que Deus abençoe a cada um de vocês.